cada sociedade molda um tipo de caráter. Mas se ele estivesse limitado à sua época, e se existissem leis que pudessem, até certo ponto, comprovar o que o Erich Fromm chamou de caráter social, e se esses traços explicassem a cooperação como característica primária do humano em qualquer tempo devido à sua fragilidade. Vamos pensar aqui a orientação de caráter como uma premissa central e evolutiva que se organiza pela cooperação e na necessidade de cooperar. Meu nome é Flávio Rodrigues, sou psicanalista e vamos falar um pouco mais sobre as estruturas de orientação de caráter. Para Erich Fromm, e talvez tenha sido o acerto dele, a economia no seu sentido restrito fez com que surgisse alguns tipos de orientação de caráter que não haveria em outras épocas, como por exemplo a orientação de marketing. Contudo, se pegarmos o que ele mesmo coloca sobre essa orientação de caráter, quando ele aponta os aspectos positivos, como a deliberação, a capacidade de decisão, capacidade de modificar-se, ser jovial, a abertura para o novo, o espírito aberto, né? A curiosidade e por aí vai. Essas características positivas fez com que sociedades mais arcaicas se modificassem. Essa modificação tem a ver com as regras, as leis, as formas de convívio, que em uma orientação mais conservadora isso não seria possível. Poderíamos dizer que as transformações sociais se deram a partir de pessoas com algumas dessas características ao longo do tempo. Fromm coloca que esse caráter teria uma força, né? E qual seria essa força? A de permutar, né? A de fazer trocas. E olhando a partir de uma perspectiva paleoantropológica e de acordo com o grupo do professor Walter Neves, em seu livro A Origem do Significado, existe um ritual do Kula que se trata de sistema de trocas entre homens, que se trata da valorização do outro, né? É um significado do outro e como a gente significa esse outro. Então, isso torna os laços, a cooperação mais fortalecido, pelo simples fato de fazer a troca, pelo simples fato da permuta, né? Então, assim, o fortalecimento dos laços permite que a cooperação também se fortaleça, né? E, então, a permuta, nesse caso, né, faz com que garanta uma cooperação a longo prazo. Nesse sistema de troca, o apego não é bem visto, né? O apego a determinada peça, ele não é algo valorizado. Então, uma orientação acumulativa, por exemplo, ela não seria valorizada nesse ambiente social. Mas a troca, que em si seria algo valorizado. Então, assim, trocar um objeto seria valorizado, enquanto a acumulação desse objeto não seria valorizado, né? A troca, a permuta, estabelece um tipo de organização social em que a hierarquia é respeitada por determinação social aprendida, isto por uma orientação do caráter social, por uma orientação que se organiza naquela comunidade, naquele povo, naquela tribo, né? O Kula em si, ele não tem uma função econômica no sentido restrito, como Erich Fromm fala. É um sistema de troca de um altíssimo prestígio social para os participantes e para os familiares, né? Mas ele se baseia no desprendimento, né? E não na acumulação. E isso é importante dentro dessa sociedade. O que é aprendido e o que é ensinado na significação da cultura são, de certa forma, estruturas orientadoras, estruturas que vão orientar o caráter social dentro dessa determinada tribo. E a gente poderia chamar-se de uma orientação de troca, né? De uma orientação de troca no sentido da permuta. E se a gente está falando de troca, de permuta, a gente está falando de uma orientação de caráter social
muito próximo ao que a gente chama hoje de marketing, né? Se trata então de uma cooperação, de uma troca, de permuta, e responde a um tipo de orientação de caráter, né? Nesse caso, a orientação de marketing. Mesmo que não se tenha o consumo do objeto, né, que no caso do Kula é um sistema de reconhecimento mútuo, eu troco contigo e troca comigo, e não existe uma valorização do objeto como sendo o objeto mais valorizado, né? Os objetos são de iguais valores, né? O valor é a troca em si. Então, o consumo, no caso a exploração, não é bem visto, assim como o apego, a acumulação, não é bem vista. Então, a gente tem aqui um tipo de orientação do caráter social que ela é, de certa forma, universalizada, né? Então, existem comunidades, existem tribos que vão funcionar a partir de sistemas de troca e não de sistemas de acumulação, embora se tenha uma hierarquia social. E se a gente vai pensar em hierarquia social dentro das organizações ou dentro das tribos, ou vai pensar em hierarquia social a partir das orientações de caráter de Erich Fromm, não necessariamente seja uma hierarquia autoritária, né? Mas existe sim uma autorização em que as hierarquias vão se organizar, né? No caso do Kula, a gente tem a troca como o principal fator de valorização. Tá? Então, a gente poderia pensar que as orientações do caráter social como sendo um modelo de cooperação, um modelo que fortalece a cooperação, a orientação de caráter social ela vai ser em si a base que vai unir qualquer tribo, qualquer povo, né, a partir de um tipo de organização social e não uma orientação social fixa, né? Então poderíamos dizer que a orientação do caráter social ou o caráter social, aquilo que Erich Fromm aponta, seria algo até certo ponto universal.